Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 21 de maio de 2020. E vamos ao destaque do dia: 60 bilhões de reais para auxiliar estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro se reúne com todos os governadores e discute regras para sancionar a ajuda. Márcia Fernandes. Os recursos devem ser usados em ações de enfrentamento ao coronavírus. E a ajuda a estados e municípios vai chegar a um total de 125 bilhões de reais. Luana Karen. Também fica suspensa até dezembro deste ano a dívida de estados e municípios com a União, com a Caixa Econômica e o BNDES e com organismos internacionais como o Banco Mundial. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Auxílio emergencial de R$600. Calendário de pagamentos continua e 20 milhões de brasileiros vão ser beneficiados esta semana. Mais investimentos em infraestrutura. O governo já tem planejado concessões para retomar a economia após o fim da pandemia. Cláudia Baiunga. Até 2022, o governo federal pretende leiloar projetos de 45 aeroportos, 24 portos, 1.800 quilômetros de ferrovias e 19 mil quilômetros de rodovias. Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Um pacote de socorro aos estados e municípios que chega a 60 bilhões de reais. O auxílio tem o objetivo de ajudar prefeituras e governos estaduais a enfrentarem a crise provocada pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro teve uma videoconferência hoje com os 26 governadores do país para falar sobre o projeto de lei que estabelece as regras para a transferência dos recursos e que ainda vai ser sancionado pelo presidente. O objetivo da reunião foi discutir o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que libera 60 bilhões de reais para estados e municípios. Os recursos devem ser usados em ações de enfrentamento ao coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro destacou a necessidade de vetar um artigo que previa reajuste de servidores públicos de algumas categorias. Ele explicou que a ideia inicial do governo era um corte de 25% dos salários dos servidores, mas que, se não houver reajuste, a economia já vai reduzir o impacto nos cofres públicos. Congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes. O motivo da reunião é uma continuidade, um esforço de todos na busca de minorar, mitigar problemas e atingir na ponta da linha aqueles que são afetados por essa crise aqui, que nós não sabemos ainda o tamanho da sua dimensão, mas sabemos que ela realmente em muito prejudicou não só o Brasil, mas o mundo todo. Os governadores defenderam a sanção do projeto e concordaram com o veto ao reajuste dos servidores, proposto pelo presidente. Segundo o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, se neste ano e no ano que vem for mantida uma média de aumento nas folhas de pagamento igual a dos últimos 3 anos, a despesa dos estados vai aumentar 69 bilhões de reais e a dos municípios 62 bilhões. Essa queda brutal da atividade econômica, que atingiu a dona de casa, o trabalhador, atingiu o micro, pequeno, médio, grande empresário e atingiu também os governos, municípios, os estados e a própria União. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, uma média de crescimento nos estados de 3,9% de aumentos salariais nos últimos 3 anos a cada ano. Nos municípios, chegou a 6,9% o crescimento das despesas com pessoal. Os governadores também destacaram como o coronavírus atingiu as contas dos estados. O governador Renato Casagrande apontou que o Espírito Santo deve perder de 25% a 30% de receita este mês, em comparação com maio do ano passado.
e disse que o repasse de recursos previsto no projeto aprovado no Congresso é importante para estados e municípios enfrentarem a crise. Nós não temos nos estados e nos municípios um poder forte para poder fazer esse enfrentamento sozinho, e essa colaboração do governo central é fundamental. Então vivemos uma crise econômica, vivemos uma crise social. Então, assim, é bom que a gente compreenda que a gente tem que ter duas prioridades claras. A primeira prioridade é salvar vidas, esse é o nosso objetivo central, e a segunda prioridade da gente estar protegendo as pessoas mais vulneráveis. O governador de São Paulo, João Dória, também defendeu o projeto e lembrou que os recursos vão ser usados totalmente para cuidar da saúde da população. A totalidade desses recursos serão destinados à saúde e à proteção dos brasileiros. O Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre o processo de discussão e aprovação do projeto no Congresso e lembrou que, além do repasse de 60 bilhões, o projeto propõe a suspensão do pagamento de dívidas pelos estados. A gente conseguiu, dentro do projeto, inserir segurança jurídica, suspender as dívidas dos estados, e a gente está falando de algo em torno de 49 bilhões de reais de suspensão de dívidas. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, salientou que este é um momento histórico e que é necessário um trabalho conjunto entre poderes. Uma crise que tira a arrecadação, todos os entes federados, claro, da União, ao menor município, e nessa hora a coordenação e o comando do governo federal para reduzir danos e para garantir as condições de trabalho de cada um dos governadores e prefeitos é muito importante. O projeto de lei complementar foi aprovado no início do mês pelo Congresso Nacional. Reportagem, Márcia Fernandes. E o projeto de lei que o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar chega a 125 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios. Além dos recursos repassados, também vão estar suspensas as dívidas até o fim deste ano. O conjunto de medidas deve ajudar governadores e prefeitos a recuperar as contas afetadas pela pandemia. As medidas somam mais de 125 bilhões de reais. Estados, municípios e o Distrito Federal passam a contar com um pouco mais de 60 bilhões de reais, que serão pagos em 4 parcelas pelo governo federal. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, explica que a medida faz parte do conjunto de ações para minimizar os efeitos do coronavírus no país. O governo federal finalmente pode destinar uma enorme quantia de recursos públicos para os estados e municípios fazerem frente àquilo que o povo está precisando, né? Para fazer o bem para essas pessoas. Os recursos para ajudar o povo a passar por esse momento de pandemia, passar por esse momento de crise. Para ações de saúde e assistência social, como pagamento de profissionais, vão ser destinados 10 bilhões de reais. E 50 bilhões vão para compensar a queda na arrecadação. O projeto congela o salário de servidores públicos até dezembro do ano que vem. Com isso, a economia dos gastos com pessoal deve beirar os 99 bilhões de reais, como explica o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. Essa condicionalidade vai implicar em uma economia fiscal de quase 100 bilhões de reais, 98,9 bilhões de reais apenas para os estados e municípios, no sentido de que eles não poderão, nos próximos 18 meses, conceder aumento de salários para um conjunto expressivo de servidores públicos. Para a União, essa condicionalidade também tem um impacto considerável, de um valor da ordem de 31 bilhões. Também fica suspensa até dezembro deste ano a dívida de estados e municípios com a União, com a Caixa Econômica e o BNDES e com organismos internacionais, como o Banco Mundial. O governo estima que o adiamento do pagamento desses débitos vai liberar mais de 65 bilhões de reais para os caixas municipais e estaduais. Reportagem Luana Karen. E hoje foram divulgados mais dados que mostram os efeitos do coronavírus na economia brasileira. A arrecadação federal em abril caiu quase 29% em comparação com o mesmo mês do ano passado. O total foi de mais de 101 bilhões e 100 milhões de reais, o menor valor em receitas federais para o mês de abril desde 2006. A queda na atividade econômica causada pelo isolamento social foi responsável por mais de 4 bilhões e 200 milhões em perdas na arrecadação do mês. Mas a maior parte das perdas em abril
abril foi causada pelo diferimento, ou seja, pela alteração nos prazos de cobrança de vários impostos. É o que explica o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias. O diferimento foi do Imposto de Renda da Pessoa Física, do PIS, da COFINS, da Contribuição Previdenciária Patronal e também do Simples Nacional. Se nós compararmos com o total da diferença do mês de abril, esse efeito representa 81,5%. Ou seja, a queda na arrecadação do mês de abril teve, dos 28,79% de queda, 81,5% foi referente ao diferimento dos tributos. O governo já tem planejadas ações para retomar a economia após a crise causada pelo coronavírus. A principal delas é avançar no programa de privatizações e concessões de serviços públicos. O foco será a desestatização de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. As próximas privatizações já têm estudos e avançam. O resultado dos estudos fica pronto no primeiro trimestre do ano que vem e o leilão vai ocorrer em 2022. Os portos de Santos e de São Sebastião ficam em São Paulo. Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explica as vantagens da privatização. Primeiro, a gente tem a governança, que é fundamental. A gente blinda o porto de flutuações de humor política. Hoje nós temos lá uma gestão técnica que está dando resultados. A gente ganha produtividade, a gente ganha facilidade na hora de fazer os investimentos. Além dos portos, várias rodovias também estão no processo de desestatização. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, afirma que a dimensão dos projetos de privatização acaba servindo como um estímulo a investidores. Quanto mais robusto for a nossa linha de projetos, mais positivo é para o investidor se mobilizar, analisar, entender a regulação, entender o país. Quanto maior ele for, mais chance de atrair investidores a gente teria. O diretor do BNDES, Fábio Abraão, disse ainda que não há motivo para se preocupar em relação ao contexto de crise que afeta o mundo todo por causa da pandemia de Covid-19, graças ao perfil do investidor de infraestrutura. O investidor de infraestrutura ele está acostumado a passar por crises, né? Ou seja, são investimentos de longuíssimo prazo, a gente está falando de... Ou seja, isso é comum no ambiente de infraestrutura. Pelo contrário, estão vendo com uma oportunidade para entrar, inclusive, com uma taxa de câmbio favorável. Até 2022, o governo federal pretende leiloar projetos de 45 aeroportos, 24 portos, 1.800 quilômetros de ferrovias e 19 mil quilômetros de rodovias. A previsão do governo é arrecadar até 250 bilhões de reais com as privatizações. Reportagem, Cláudia Boiunga. Robôs no combate ao coronavírus. Você vai ouvir ainda hoje detalhes de um projeto que usa inteligência artificial no tratamento de pacientes. É daqui a pouco. O Ministério da Saúde fez hoje um panorama sobre a situação da pandemia. Para combater a doença, uma das estratégias é melhorar a quantidade e também a forma como têm sido realizados os testes no país. A repórter Luciana Colares de Holanda está ao vivo com a gente e conta os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi. O Brasil é hoje o terceiro país em número de casos confirmados de Covid-19 e o sexto em número de mortes. Mas ele ocupa a posição número 55 quando falamos na taxa de incidência da doença a cada 1 milhão de habitantes. E isso porque o país tem um número de habitantes muito maior do que os outros países que aparecem no ranking. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento no número de testes disponíveis permitiu a atualização mais precisa dos números. Mais de 585 mil exames já foram solicitados nos laboratórios públicos, uma média de 7 mil análises por dia, a maior parte deles em São Paulo. O secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, disse que o país está aumentando sua capacidade de realizar testes nos laboratórios públicos e que, em breve, será anunciada uma parceria com a iniciativa privada para ampliar ainda mais. O secretário ainda afirmou que o governo estuda uma forma de melhorar a forma como são feitos os testes.
testar com o objetivo de realizar o monitoramento daquele caso e também o monitoramento dos contatos, ou seja, das pessoas que tiveram contato nos últimos dias com esses casos confirmados. E a partir dessa ação que nós estamos planejando, será apresentada e posteriormente para todos os estados, a gente vai dar um passo adiante na questão do monitoramento, prevendo diferentes situações, tanto aquelas situações de estados que estão com um elevado número de casos, e aí a gente pode priorizar áreas mais vulneráveis, como também outras estratégias para aqueles municípios que não têm casos ou que têm pouco casos, e de que forma vai se dar esse monitoramento. 66% dos municípios brasileiros já registram casos da doença. E as regiões Norte e Nordeste concentram a maior porcentagem de municípios com algum caso. Quase 70% das mortes são de pessoas acima de 60 anos. Nazi, Alessandra. Obrigada, Luciana, pelas informações ao vivo. Mais 4,5 milhões de máscaras para profissionais de saúde chegaram hoje ao Brasil. Foi o 7º voo com origem da China que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Toda a operação é coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. Até agora, o Brasil já recebeu mais de 36 milhões de máscaras, de um total de 240 milhões adquiridas pelo Ministério da Saúde. Hoje foi mais um dia de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 do governo. Os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a segunda parcela de acordo com o calendário do programa, que vai até o próximo dia 26 de maio. Os demais recebem pelo mês de aniversário, sendo que hoje o auxílio foi pago para os nascidos em março e abril. Para a segunda parcela, que começou a ser paga na segunda, a Caixa adotou calendários diferenciados para evitar aglomerações e filas nas agências. O valor é depositado primeiro na conta digital da Caixa e o saque nas agências só será permitido a partir do dia 30 de maio. E só esta semana devem ser beneficiadas 20 milhões de pessoas, como destacou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Na parcela 2, que começamos na segunda-feira, hoje é quinta-feira, 4 dias atrás apenas, já foram pagos mais de 12,8 bilhões de reais para 18 milhões de brasileiros. Então é um valor muito significativo para um número extremamente significativo. E nós estamos evoluindo para pagar mais de 59 milhões de brasileiros durante as próximas 2 semanas. E os beneficiários que ainda estão recebendo a primeira parcela do auxílio só poderão acessar a segunda parcela depois de 30 dias. No total, a Caixa Econômica Federal já pagou mais de 37 bilhões de reais referentes à primeira parcela do auxílio emergencial. 52 milhões de brasileiros já foram beneficiados com um pagamento de R$ 600. A Caixa também divulgou um balanço das principais ações contra os efeitos da pandemia. Até agora, o banco já disponibilizou 154 bilhões de reais. Entre as ações, recursos para o mercado imobiliário, crédito para micro e pequenas empresas, redução de juros e financiamentos a estados e municípios. Outro destaque é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, bem em que o governo complementa o salário em casos de redução ou suspensão de contratos durante a pandemia. O programa já movimentou quase 2 bilhões de reais, como explica Tatiana Tomé, vice-presidente de governo da Caixa. O objetivo dele é realmente a manutenção desse emprego. Desse público, então, de trabalhadores, que inclui os intermitentes e inclui aqueles que assinaram acordo de trabalho com o seu empregador para redução de jornada de trabalho ou para suspensão do seu contrato de trabalho. Então, a Caixa já pagou, até o dia de hoje, 2 milhões de trabalhadores, no valor aí de 1,9 bilhão transferido para esses trabalhadores. E a Caixa também divulgou hoje o lucro líquido do primeiro trimestre, que foi de 3 bilhões de reais. Para o banco, o valor representa um balanço sólido, mesmo contabilizando os efeitos da pandemia do novo coronavírus no mês de março. Famílias indígenas de todo o país já receberam mais de 65 mil cestas básicas. A distribuição das cestas é feita pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Nas próximas semanas vão ser entregues outras 310 mil cestas. A FUNAI tem mais de 20 milhões de reais para ações de proteção aos indígenas durante a pandemia.
Usar a tecnologia e inteligência artificial para salvar vidas. Esse é o foco do projeto Laura, que está ajudando no combate ao novo coronavírus. Um robô auxilia na avaliação dos pacientes, usando as informações fornecidas por eles. Também consegue medir a evolução dos que estão hospitalizados. A tecnologia já está disponível em 30 hospitais e a ideia do governo é ampliar para todo o país. Há 10 anos, o arquiteto de sistemas Jackson Fressato perdeu a filha Laura prematura com a infecção generalizada. Movido pela dor, ele desenvolveu o primeiro robô cognitivo gerenciador de riscos do mundo. O robô, batizado com o nome da filha Laura, faz o monitoramento preciso do estado de saúde do paciente e é capaz de identificar quadros de infecção com até 10 horas de antecedência. Agora, graças a uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a ferramenta de inteligência artificial está ajudando no enfrentamento da Covid-19. O robô atua como um pronto atendimento digital que realiza uma triagem inicial online para pacientes suspeitos de contaminação pelo coronavírus, como explica o criador do robô e presidente da Fundação Laura Fressato, Jackson Fressato. E a partir dessa triagem eletrônica, o robô vai orientar, aparentemente está tudo bem com você, porque você não está apresentando tais sintomas. Se a pessoa já mostrar sinais, ou seja, pela nova entrevista, que alguma coisa está errado, o robô já vai orientar isso. Se a secretaria tem condição de um teleatendimento, já vai para um teleatendimento. Se não, para um pronto atendimento e assim por diante. Em uma década, essa tecnologia, que é 100% nacional, já salvou mais de 12 mil vidas, porque cruza todos os dados do paciente e fornece as informações necessárias para a tomada de decisão rápida pela equipe médica. É a inteligência artificial a serviço da qualidade de vida das pessoas, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ele fica varrendo os exames de todos os pacientes 24 horas, 7 dias por semana, de forma que ele reconhece quando algum paciente ou algum grupo de pacientes começa a entrar em algum agravamento de condições que necessitem a atenção dos médicos. A ferramenta já foi disponibilizada gratuitamente para 30 hospitais. Entre eles, o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Mas, segundo o ministro Marcos Pontes, a ideia é implantar o sistema em todo o país. Reportagem Cleide Lopes. A Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento e outros crimes ambientais na Amazônia, já aplicou cerca de 7,5 milhões de reais em multas nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A repressão aos crimes na região é para apreender madeira extraída ilegalmente, equipamentos e veículos utilizados nas atividades ligadas ao desmatamento e também armas, munições e entorpecentes. A operação é uma iniciativa conjunta das Forças Armadas, órgãos de fiscalização ambiental federais e estaduais e corporações policiais. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal realizaram a apreensão de 28 toneladas de maconha em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, foi a maior apreensão de drogas da história do país. A droga estava em um caminhão carregado de milho. O motorista detido informou que já teria pego o caminhão carregado e que levaria a carga para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E em outra ação, a Polícia Federal incinerou quase 6 toneladas de drogas em Montes Claros, Minas Gerais. O montante da droga foi resultado de diversas ações ocorridas neste ano. E agora um alerta. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, encontrou vacinas contra a gripe falsificadas. Segundo a agência, a vacina da marca GSK falsificada tem um frasco com várias doses para aplicação em diversas pessoas. Já a embalagem original possui uma seringa com uma única dose, agulha, estojo, bula e cartucho. A Anvisa pede que os profissionais de saúde comuniquem à agência caso encontrem
encontrem a vacina Fluarix Tetra da GSK em frasco ampola multidose. A comunicação pode ser feita pelo sistema Notivisa da Anvisa ou pelo telefone 0800 701 2233. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, faz balanço de julgamentos na corte durante a pandemia do coronavírus. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste. Plenário do STF mantém medida provisória que limita a responsabilização de agentes públicos durante a pandemia. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, faz balanço de julgamentos na corte durante pandemia e anuncia aumento no tempo de duração das sessões virtuais. Toffoli revelou que desde 12 de março foram julgados 4.251 processos no STF. Fábio Ruas. Segundo o ministro, o plenário julgou 1.034 ações e as turmas analisaram o restante. Toffoli ressaltou que somente na última sessão virtual, entre 8 e 14 de maio, foram julgados 438 processos. Se lembrarmos que as cortes constitucionais, por exemplo, dos Estados Unidos, julga 100 processos, 110, da Alemanha 80 a 100 processos por ano, nós podemos ver aqui o tamanho e a quantidade e mantendo qualidade das decisões desse Supremo Tribunal Federal. O ministro anunciou uma nova resolução que amplia de 5 para 6 dias úteis o tempo de duração do plenário virtual a partir da sessão marcada para começar no dia 29 de maio. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a medida provisória que prevê responsabilização de servidores durante a pandemia apenas por irregularidades cometidas com intenção ou por erro grosseiro. A medida foi questionada por 6 partidos políticos e pela Associação Brasileira de Imprensa, com o argumento de que poderia abrir caminho para que servidores cometam irregularidades e não sejam punidos. O relator da proposta, ministro Luiz Roberto Barroso, observou que cenários extremos, como o da pandemia, exigem dos agentes públicos decisões urgentes e eles precisam ter segurança para tomar essas decisões. O ministro, no entanto, conferiu interpretação conforme a Constituição para explicar que será considerado erro grosseiro quando o agente ignorar critérios técnicos, científicos e recomendações de organismos nacionais e internacionais. Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Ela é investigada na Operação Faroeste, que apura a atuação de organização criminosa formada por advogados e servidores do Tribunal Estadual que fariam a intermediação na venda de decisões judiciais por desembargadores e juízes. Fátima Uchoa. Segundo os autos, agricultores do Oeste Baiano em conflitos fundiários eram forçados pela organização a fechar acordos desvantajosos, sob pena de perderem as terras. Os investigados também usariam empresas e laranjas para dissimular os ganhos obtidos com a atividade criminosa. Ao manter a decisão que decretou a prisão da desembargadora, o relator no STJ, ministro Og Fernandes, registrou que as atividades ilícitas investigadas continuaram mesmo após a deflagração da Operação Faroeste. E para o ministro, não é cabível a adoção de medidas cautelares alternativas, pois estão presentes os requisitos exigidos para a prisão preventiva. Ministério Público Federal entra com ação na Justiça para corrigir falhas na concessão de auxílio emergencial no Acre. Segundo a ação, foram recebidas mais de 160 denúncias de irregularidades que estariam impedindo acesso ao benefício concedido pela União. Maressa Almena.
De acordo com o Ministério Público, as denúncias são referentes a problemas como dificuldade de acesso ao aplicativo Caixa Tem, falta de informações e demora na análise do requerimento. A ação pede a correção urgente dos problemas e pagamento imediato do auxílio emergencial aos beneficiários. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Congresso aprova autorização para governo gastar 343 bilhões a mais em despesas. Projeto garante abrigo a mulheres vítimas de violência durante período de calamidade pública. E presidente Bolsonaro anuncia sanção de auxílio financeiro aos estados com veto ao reajuste dos servidores públicos. Boa noite. Em teleconferência com os governadores, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a sanção do projeto de auxílio financeiro aos estados, com veto ao reajuste dos servidores públicos até o fim de 2021. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que participou da reunião, disse que o projeto, além de direcionar novos recursos, resolve a situação de dívida de estados com a União. A reportagem é de Rodrigo Rezende. O presidente Jair Bolsonaro anunciou durante teleconferência com governadores a sanção do projeto de socorro aos estados com veto do reajuste para servidores públicos até o fim de 2021. A cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. O representante dos governadores, Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, afirmou que a maioria dos governadores concorda com o veto. Então a maioria dos governadores entende importante, se assim o senhor achar, vetar esse artigo dos aumentos salariais. Davi Alcolumbre ressaltou que o projeto permitirá outras fontes de recursos em função do adiamento do pagamento de dívidas dos entes federados à União. Recursos que estados e municípios brasileiros, dependendo ou não de uma decisão judicial, poderiam amanhã ou daqui 30 dias ter que retornar o seu pagamento. Uma vez sancionada a proposta, devem ser repassados 60 bilhões de reais aos estados e municípios brasileiros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, denunciou que trabalhadores da cadeia produtiva do setor de agroindústrias instaladas na região sul estão sendo contaminados com o vírus da Covid-19. Segundo ele, um dos principais motivos da propagação da doença, conforme o Ministério Público do Trabalho, é a falta de equipamentos adequados de segurança para proteger a mão de obra, considerada essencial à produção de alimentos. Procuradores do Trabalho instauraram 30 inquéritos civis e ajuizaram 3 ações civis públicas. O Ministério da Saúde liberou o uso da cloroquina no SUS para casos leves da Covid-19 e senadores comentam a decisão do governo. Ouça na reportagem de Yara Farias Borges. A cloroquina vinha sendo usada para doentes graves, hospitalizados e com acompanhamento médico. Agora poderá ser prescrita no SUS também para casos leves de Covid-19, desde que o paciente assine um termo de ciência e consentimento, onde é alertado sobre os efeitos colaterais, como disfunção de órgãos e danos à retina. Por não ter eficácia comprovada para tratar a Covid-19, o senador e médico Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a liberação da cloroquina. Para se adotar isso como uma conduta do Ministério, uma orientação do Ministério, é preciso que tenhamos fundamentos científicos que sustentem essa decisão. E até o presente momento, isso não há. Para nós, é mais uma tentativa do presidente Bolsonaro de minimizar a gravidade da Covid-19. E o senador e médico Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense, deixou a decisão para os médicos. Se vai seguir o protocolo ou não, polêmico que é, do Ministério da Saúde, cabe ao profissional médico que tem o seu CRM
e as responsabilidades em cima disso para definir o que ele vai prescrever para aquele que lhe procura a fim de curar uma doença. Então, olhando por esse prisma, eu vejo de forma positiva. Um projeto de lei apresentado no Senado garante lar temporário para vítimas de violência doméstica enquanto durar o estado de calamidade pública. O autor, senador Confúcio Moura, justifica que o confinamento pode ampliar as agressões e deixar muitas famílias sem saída. A reportagem é de Marcela Cunha. O autor do projeto, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, acredita que o confinamento tende a gerar ainda mais violência em famílias que já sofrem com o problema. O confinamento, ele pode ser muito bom para aproximar a família, mas ao mesmo tempo pode gerar muitos conflitos, a pessoa ficar bebendo cachaça em casa, ficar violenta e bater na mulher, espancar os filhos e ameaçar de morte, e a pessoa não tem para onde correr. A proposta estabelece que a União, estados e municípios poderão alugar ou reformar imóveis próprios ou de terceiros para transformá-los em casas-abrigo ou casas de acolhimento durante o estado de calamidade pública, com dispensa de licitação. Dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mostram um aumento de quase 14% no número de mulheres que pediram medidas protetivas entre fevereiro e março. O período foi marcado pelo início da transmissão comunitária do novo coronavírus no Brasil e a adoção de medidas de distanciamento social. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que o Supremo Tribunal Federal caminha em descompasso às expectativas da população brasileira. Marcos Rogério citou o exemplo da descriminalização do aborto, assunto que vem sendo discutido pelo STF em ação proposta pelo PSOL. O senador afirma que o Congresso Nacional já legislou positivamente quando considerou o aborto um crime. A população elege seus representantes de acordo com as propostas que lhes são apresentadas durante a campanha. Mas as decisões dos eleitos não prevalecem, porque o Supremo Tribunal Federal se deixa usar por partidos cujas propostas políticas foram rejeitadas nas urnas. Assim, passa a acolher suas teses e contrariar a vontade do legislador. Isto é, invalidam tanto a norma legal quanto constitucional. O Senado deve analisar uma proposta que prorroga dívidas rurais por causa da pandemia. A proposta está pronta para análise no plenário. Pelo texto, fica autorizada a possibilidade de prorrogação de operações de crédito rural nas modalidades de comercialização, custeio e investimento. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou o projeto de lei que autoriza a prorrogação de dívidas rurais em decorrência da pandemia. A proposta permite o adiamento de operações de crédito rural nas modalidades de comercialização, custeio e investimento, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020 para um período mínimo de 1 ano. A medida contempla financiamentos feitos por agricultores familiares e de empreendimentos familiares rurais em todo o território nacional. A prorrogação será possível para todas as operações formalizadas por contratos individual, de grupos ou coletivo no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Messias de Jesus lembra que os produtores rurais vêm enfrentando dificuldades de vários tipos. No momento não tem transporte, não tem quem compre e, sobretudo, eles não têm condições de liquidez no momento. Para o relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, a iniciativa vem em boa hora. Ele pretende que o benefício seja estendido a todos os produtores, não só os familiares. Senadores e deputados aprovaram hoje a liberação de mais de 343 bilhões para despesas ordinárias deste ano, mas a oposição alerta para o aumento do endividamento com a emissão de títulos e destaca o repasse de 308 milhões para a construção de habitação popular. A reportagem é de Érica Christian. Em sessões separadas, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a liberação de mais de 343 bilhões de reais para o pagamento de despesas previstas no orçamento. A Previdência Social receberá cerca de 214 bilhões.
O relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que esse dinheiro não vai para ações de combate ao novo coronavírus. Que no momento de pandemia, quando você tem aumento de despesas sem efetivamente ter aumento de arrecadação, é preciso fazer esse ajuste. Você precisa adotar medidas que garanta o funcionamento do governo. Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, destacou o aumento do rombo nas contas públicas com a emissão de títulos para o pagamento de despesas correntes. Temos uma restrição aí, que é a regra de ouro, que não está sendo cumprida justamente por esses governos que se colocam sempre como os redentores da austeridade fiscal. O Ministério do Desenvolvimento Regional remanejou 308 milhões de reais para a construção de habitações populares e de 394 mil para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Maia destaca a importância da unidade dos poderes para enfrentar a crise. Deputados divergem sobre o novo protocolo para tratamento do coronavírus. Câmara aprova a suspensão de parte de perícias do INSS durante a pandemia. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que suspende, durante a pandemia do coronavírus, a convocação para algumas perícias do INSS. São beneficiados os segurados com auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e pensionistas inválidos que tenham fibromialgia, doenças crônicas progressivas degenerativas ou que reduzam a imunidade. Quem acompanhou as votações foi José Carlos Oliveira. O texto original do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e outros parlamentares se referia à suspensão da perícia apenas para a manutenção do benefício de auxílio-doença nos casos de Alzheimer, Parkinson e outras doenças crônico-degenerativas. O relator, deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, explicou a necessidade de se ampliar o alcance da medida. As políticas públicas devem ser sensíveis às condições específicas e especiais desses pacientes. Além disso, é contraditório informar que tais pacientes devem permanecer em casa e exigir que compareçam às agências lotadas do INSS para submeterem a exames médicos que muitas vezes apenas confirmam a avaliação inicial de permanência da incapacidade ou invalidez. Pessoas com imunidade reduzida, doenças crônico-degenerativas progressivas e fibromialgia, doenças que podem ser graves por si só e ainda mais quando associados ao Covid-19. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que obriga a União a destinar até 160 milhões de reais para o auxílio a instituições de longa permanência para idosos no enfrentamento do coronavírus. De acordo com o parecer da relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, serão beneficiadas entidades sem fins lucrativos inscritas nos conselhos municipais, estaduais e federais da pessoa idosa ou nos conselhos de assistência social. Os recursos devem ser usados preferencialmente para a compra de insumos, equipamentos e medicamentos, além da adequação de espaços físicos. A proposta partiu da deputada Leandre, do PV do Paraná. Nessas casas vivem idosos que são pessoas de idade avançada, portadores de múltiplas complicações de saúde, com baixa capacidade funcional e altamente dependentes de cuidados de terceiros. É o grupo de risco, com certeza, com maior vulnerabilidade ao coronavírus. Os dois projetos aprovados pela Câmara nesta quarta ainda vão passar pela análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Rejane Dias, do PT do Piauí, elogia a aprovação da proposta que suspende as perícias médicas junto ao INSS durante o estado de calamidade pública aos segurados com doenças crônicas progressivas degenerativas. Ela celebra a inclusão no texto de aposentados por incapacidade permanente. Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, destaca que o Executivo Federal já está atento às necessidades das pessoas com doenças degenerativas. Ele informa que portaria do INSS publicada em março garante os direitos dos segurados e beneficiários enquanto perdurar a suspensão do atendimento ao público devido à pandemia. A portaria citada por Vitor Hugo
inclui o atendimento à população de forma remota, a dispensa de autenticação de cópias de documentos e até a suspensão dos prazos de exigências que não puderem ser cumpridas pelos canais remotos. Na votação de hoje, a Câmara aprovou o pagamento pela União de compensação financeira de R$50 mil aos profissionais e trabalhadores de saúde incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A indenização se aplica também no caso de morte por essa doença. Educação. O governo federal anunciou nesta semana o adiamento das provas do Enem. Para Valdenor Pereira, do PT da Bahia, o adiamento do exame é uma vitória da sociedade e das entidades representativas dos estudantes do Brasil. O deputado afirma que, graças à mobilização que tomou conta do país, pressionando as autoridades, a data do exame foi alterada. E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, alerta que os estudantes estão sem aulas desde março e, por isso, eles não têm condições de fazer as provas do Enem em novembro. Ele argumenta ainda que existe no país uma desigualdade digital, sendo este mais um motivo para adiar o exame. Segundo o deputado, só 35% dos estudantes da zona rural, na região Nordeste, têm internet. Ciência e tecnologia. O Congresso aprovou proposta que concede reforço orçamentário para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O texto aguarda sanção presidencial. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, elogia a exclusão de artigo do texto que previa a retirada de recursos da área da ciência e tecnologia. Para deputado, o que o setor precisa é de mais investimentos, inclusive para enfrentar os desafios impostos pela Covid-19. Já Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, reconhece a relevância da ciência e tecnologia, mas sustenta que é preciso valorizar os profissionais da segurança que, assim como os trabalhadores da saúde, estão colocando suas vidas em risco no combate à pandemia. Segurança Pública. Também foi aprovado pelo Congresso o projeto que autoriza o reajuste salarial dos servidores da Segurança Pública do Distrito Federal. Celina Leão, do PP, esclarece que o projeto orçamentário dá base legal para efetivar os reajustes, quando houver condições jurídicas e financeiras e utilizando somente recursos do Distrito Federal. Mas para Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, aprovar um projeto que autoriza aumento de salário no meio de uma pandemia é, no mínimo, inadequado. Ele questiona como é possível discutir reajuste salarial no momento em que a preocupação central é salvar vidas e dar ajuda emergencial de apenas R$600 a quem não tem nada. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, pede urgência para a votação do projeto que prevê medidas de combate e prevenção à violência doméstica. A proposta prevê canais de denúncias pela internet, além de aplicativos gratuitos. A deputada justifica a iniciativa devido à maior vulnerabilidade das mulheres e dos jovens no período da pandemia. Justiça. Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta que não tenha sido incluído no projeto que cria um regime jurídico especial para relações privadas durante a pandemia do coronavírus, emenda que condicionava o ajuizamento de novas demandas judiciais à demonstração de prévia tentativa de renegociação de contrato. Segundo ele, a medida protegeria os mais pobres de cobranças por possíveis casos de inadimplência. Já Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, celebra a rejeição da emenda que condicionava as novas demandas judiciais à prévia tentativa de renegociação de contrato. Ele afirma que a medida criaria mais burocracia e empecilhos para o cidadão acessar o judiciário. A matéria já foi aprovada também no Senado e segue para sanção. Agricultura. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, lamenta que a Câmara tenha adiado a votação do projeto da regularização fundiária. Autor do projeto de lei, o parlamentar afirma que, se não houver segurança jurídica, as queimadas, as invasões e as ilegalidades irão continuar. Segundo ele, a sociedade perde mais uma vez se o texto não for votado. Alceu Moreira, do MDB Gaúcho, repudia a ideia de que defender o projeto da regularização fundiária signifique proteger grileiros. Ele ressalta que o objetivo da proposta é garantir a escritura pública e o registro para o cidadão que, na maioria das vezes, ocupou a terra por determinação do próprio governo. Desenvolvimento regional. Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, cobra do Ministério da Economia a liberação do Finisa, um programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento.
Ele lembra que centenas de prefeituras e até governos estaduais dependem dessa verba para dar sequência a algumas obras. Domingos Sávio acrescenta que o dinheiro não é do orçamento, mas da Caixa Econômica, que está com dinheiro parado, dependendo da autorização do governo para emprestar os recursos para obras de infraestrutura e saneamento. A bancada do Maranhão na Câmara e no Senado encaminhou uma emenda no valor de R$ 43 milhões para a saúde pública do Estado. E o do Rocha, do MDB, ressalta que os recursos foram liberados no dia 13 de maio e vão permitir que o governo maranhense melhore o atendimento à população. Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, volta a alertar para o aumento de vítimas do coronavírus entre os índios da Amazônia. Segundo ela, enquanto a Secretaria Especial de Saúde Indígena registra apenas 10 óbitos, as organizações indígenas já contabilizam cerca de 90 mortes somente no mês de maio. A deputada ressalta que essa diferença ocorre por causa da subnotificação. Saúde. A recomendação do governo para o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 gerou polêmica em audiência da comissão externa que acompanha na Câmara as ações de combate ao coronavírus. Quem traz mais informações é Silvia Munhato. Na recomendação, o Ministério da Saúde recomenda a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratamento de todas as fases da doença, mas o paciente terá que assinar um termo de consentimento porque o parecer afirma que não existem estudos que comprovem benefícios dos medicamentos contra a Covid-19. O termo adverte que o uso da cloroquina pode causar efeitos colaterais como disfunções do fígado, do coração e problemas nos olhos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que a orientação da pasta seguiu a autorização recente do Conselho Federal de Medicina. O Ministério tem a obrigação de orientar, regulamentar como se faz o uso, uma vez que ele não está proibido. Senão fica a decisão apenas de quem tem dinheiro para comprar o medicamento. Natália Tachner, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, lembrou que a Covid-19 não é uma sentença de morte e, por isso, não há motivo para recomendar um medicamento que não mostrou eficácia. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou então o uso de dinheiro público para promover a cloroquina em detrimento de outras necessidades. Já foram dispensados recursos para a contratação sem licitação do medicamento, que, na minha opinião, é criminoso. Há uma série de efeitos colaterais e não me parece que cabe a um presidente da República definir um protocolo, assinar um protocolo, a partir, inclusive, do Ministério da Saúde, estabelecendo de forma vertical o uso de um medicamento, tirando a autonomia do prescritor, sem evidência científica. Para o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, o Ministério só fez uma orientação. Quem lê a orientação verifica que os preceitos são os que já tinha anteriormente, depende do médico, depende do paciente, e os protocolos são essenciais. O secretário Wanderson de Oliveira mostrou gráficos que revelam preocupação futura com o aumento de casos de Covid-19 na Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Sergipe, e explicou que não adianta apostar apenas em testes para a saída do isolamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Economia. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, cobra do governo federal apoio efetivo para a sobrevivência das milhões de micro, pequenas e médias empresas. Segundo o deputado, os créditos destinados para o setor por medida provisória não chegaram. Ele também insiste na votação urgente da medida provisória que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Projeto de José Guimarães, do PT do Ceará, prorroga o auxílio emergencial até 31 de dezembro de 2020. Segundo o parlamentar, essa medida, além de garantir a sobrevivência da população mais pobre, evita a interrupção do pagamento caso o período de isolamento se estenda. Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, cobra do governo federal o pagamento correto do auxílio emergencial. Para deputado, o executivo não pretende pagar o benefício e, por isso, amplia a lista de serviços essenciais para que justamente as categorias que têm direito de receber o auxílio voltem a trabalhar. Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, defende que os contratos escolares de planos de saúde e de financiamentos sejam temporariamente suspensos durante a pandemia. O parlamentar argumenta que muitas famílias tiveram suas rendas reduzidas e, por isso, estão com dificuldades em pagar suas contas. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, ironiza a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou que se o governo federal prorrogar o fim do auxílio emergencial de R$ 600, ninguém sairá mais de casa e o isolamento vai ser de 8 anos, porque a vida estará boa.
O congressista pergunta se Guedes acharia a vida boa se ganhasse R$600 por mês, quase metade de um salário mínimo. Alessandro Molon diz ainda que considera um ato grave cometido pelo presidente Bolsonaro o de admitir que queria mudar a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger a sua família e os seus aliados. Está nas mãos do ministro Celso de Mello, do Supremo, a divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que o presidente da República teria discutido mudanças na Polícia Federal. Na avaliação de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o vídeo deixa claro que o presidente Jair Bolsonaro queria a troca do comando da Polícia Federal para proteger a família dele. O deputado ainda condena os altos gastos do presidente com cartão corporativo. Eleições. Carlos Henrique Gaguin, do Democratas, defende o cancelamento das eleições municipais deste ano. Segundo ele, 99% dos 139 prefeitos do Tocantins apoiam o adiamento do pleito. O deputado propõe a realização de eleição única em 2022, com o objetivo de conter gastos e destinar mais dinheiro para a saúde. Carlos Henrique Gaguin também parabeniza os 31 anos de Palmas, capital do Tocantins. O parlamentar deseja esperança a todos os moradores da cidade, especialmente neste momento de pandemia. Ele informa ainda que está destinando, junto com a bancada federal do estado, recursos para equipar o Hospital Geral de Palmas. Política. 7 partidos de oposição e cerca de 400 entidades da sociedade civil apresentaram hoje um pedido coletivo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Para a Enio Verri, do PT do Paraná, o presidente é um risco à saúde pública ao negar a ciência e indicar medicamentos sem comprovação técnica. Na avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, as ações do presidente Bolsonaro durante a crise do coronavírus devem ser julgadas também no Tribunal Internacional de Justiça. De acordo com o deputado, a nomeação de militares sem formação técnica para o Ministério da Saúde em meio à pandemia configura crime contra a humanidade. Para João Daniel, do PT de Sergipe, é dever do Poder Legislativo colocar em pauta o pedido de impeachment, que, segundo ele, representa uma defesa da Constituição. O deputado ainda ressalta que o presidente Bolsonaro é fruto de um golpe realizado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O PDT liderou pelas redes sociais um ato chamado Janela pela Democracia. Segundo Volney Queiroz, de Pernambuco, o objetivo é dar voz aos brasileiros que estão desiludidos com as políticas adotadas pelo atual governo. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, critica parlamentares da oposição que consideram o presidente Bolsonaro um genocida por causa do seu comportamento no combate ao coronavírus. O parlamentar comenta que o maior genocida do mundo era comunista. Ele faz referência a Joseph Stalin, líder da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, avalia que o momento é de buscar avanços para o Brasil e não de tratar o coronavírus como um partido político. Ele cita uma videoconferência em que, em suas palavras, o ex-presidente Lula festejou as mortes pela Covid-19. Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, faz um apelo à Câmara para colocar em votação projetos de sua autoria que combatem a corrupção. Uma das propostas torna imprescritíveis os crimes contra os cofres públicos. O outro projeto prevê que o condenado por crime contra o patrimônio público ficará inelegível por 20 anos. Pastor Marco Feliciano, do Republicanos de São Paulo, afirma que o jornalista Ricardo Noblat provocou a ira dos cristãos nas redes sociais ao fazer um post que compara, por meio de 2 fotos, fiéis que oravam para o presidente Bolsonaro com as mãos estendidas e nazistas em saudação a Hitler. Para ele, o jornalista foi covarde e infame e deveria, no mínimo, pedir desculpas à comunidade evangélica. Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a reunião desta quinta-feira no Palácio do Planalto entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os governadores demonstra a importância da unidade da federação no enfrentamento ao novo coronavírus. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier. Bolsonaro se reuniu com os chefes do Legislativo e dos Executivos estaduais para anunciar a sanção do projeto que concede auxílio emergencial a estados e municípios para combater a crise fiscal e sanitária desencadeada da pandemia de Covid-19. No encontro, Maia afirmou que o texto construído no Congresso, em conjunto com a equipe econômica do governo federal, vai criar as melhores condições para enfrentar o período pós-pandemia. Ele destacou ainda que as reformas serão de outro tamanho após a pandemia, como a reforma administrativa, que vai focar não
só na economia de recursos, mas na qualidade do gasto público, e a reforma tributária, que vai discutir temas além das mudanças no setor de bens e serviços, como, por exemplo, incluir um debate sobre a renda. A união para o enfrentamento ao coronavírus, para salvar vidas, eu acho que é o objetivo, a sinalização mais importante. E esses recursos vão certamente nessa linha. Eu tenho certeza que todos unidos, os resultados serão muito melhores para toda a população brasileira. E nós poderemos, desde já, discutir todos os projetos, presidente, onde no pós-pandemia nós teremos uma nova realidade, uma realidade diferente e uma necessidade de reorganização do Estado brasileiro, também em outro patamar. Aos governadores e aos presidentes da Câmara e do Senado, Bolsonaro diz que vetaria artigo que permitia reajuste salarial para alguns setores do funcionalismo público. Com o veto, os servidores públicos da União, estados e municípios terão salários congelados até 31 de dezembro de 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. O presidente Rodrigo Maia também afirmou hoje que percebe no parlamento a intenção de prorrogar o auxílio emergencial aos trabalhadores informais e mais vulneráveis em razão da pandemia da Covid-19. Ele destacou, porém, que é preciso avaliar a origem dos recursos para o seu pagamento. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma ótima noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.